dos maiores nomes da história de Hollywood, o Leonardo DiCaprio completou 50 anos no último dia 11 de novembro. E a relação do astro com a academia nem chega a ser das piores. Ele tem 6 indicações com uma vitória por O Regresso em 2016. Porém, não faltaram esnobadas, algumas delas doloridíssimas, na carreira do astro. E, em homenagem a esse cinquentão, eu falo agora das maiores esnobadas da carreira dele num ranking especial. Vamos começar de leve, com a esnobada menos dolorida, que veio da cerimônia de 2011. Em A Origem, o DiCaprio faz Don Cobb, o especialista em invadir sonhos para roubar segredos ou mesmo implantar ideias. No meio disso, ele enfrenta traumas do passado, com a esposa em uma relação conturbada, que se mistura com o trabalho dele. Claro que o que se destaca mais do que tudo em A Origem é o roteiro do Christopher Nolan e todos aqueles conceitos que ele vai elaborando sobre sonhos. Mas se a gente fica preso àquela história, se deve muito ao Leonardo DiCaprio e à sintonia dele com a Marion Cotillard. Naquela temporada, eu não sei se eu tiraria algum dos indicados, mas se tivesse que tirar, seria o Jeff Bridges, de Bravura Indômita. A oitava maior esnobada foi de Romeu e Julieta. Era a versão de DiCaprio no auge do galã adolescente, em uma adaptação completamente translocada do Baz Luhrmann em relação ao clássico do Shakespeare. A estrela traz toda a energia imatura de um garoto, misturada com a beleza angelical irresistível, o que forma um belo casal com a Claire Denis. O Oscar 97 de melhor ator foi vencido pelo Geoffrey Rush de Shine, em uma lista que ainda trazia o Tom Cruise com Jerry Maguire e, para mim, o ganhador moral, que foi o Woody Harrelson, de O Povo contra Larry Flint. Das opções disponíveis ali, dos 5 que estão indicados, eu tiraria sem muito peso na consciência o Ralph Fiennes, que está bem, é verdade, em O Paciente Inglês, mas acho que ele já fez trabalhos bem melhores pelos quais ele também foi esnobado. A partir de agora, as esnobadas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Foi Apenas um Sonho marcou o reencontro do DiCaprio com a Kate Winslet. Diferente da empolgação do Jack Dawson, aqui o astro apresenta um protagonista frustrado com a promessa do American Way of Life em um casamento marcado por ressentimentos. É um drama pesado e inconveniente, de assuntos muito pertinentes ainda hoje, que podem ter afastado tanto o público quanto os votantes da academia. É inacreditável pensar que tanto o DiCaprio quanto a Kate Winslet foram esnobados por esse belíssimo filme do Sam Mendes, que tem justamente nos dois e também no Michael Shannon, é verdade, esse sim indicado ao Oscar, os pontos altos do filme. E naquela lista de 2009, olha, eu tiraria tranquilamente o Brad Pitt de O Curioso Caso de Benjamin Button. No ganhador do Oscar 2007, o Leonardo DiCaprio é um dos maiores destaques do elenco, ao lado do Mark Wahlberg. A tensão constante de um sujeito correndo o risco de ser descoberto a qualquer instante e incomodado com os crimes que presencia são muito bem defendidos por um DiCaprio à beira do ataque de nervos. Na corrida de ator coadjuvante daquela temporada, o astro de Os Infiltrados poderia ter ficado no lugar do Ed Murphy, de Dreamgirls. A quinta maior esnobada foi com Ilha do Medo. Fazendo o detetive que investiga o desaparecimento de uma mulher de uma clínica psiquiátrica, o astro transmite de forma brilhante toda a decadência mental do personagem, que inicialmente parece muito seguro, mas se afunda pouco a pouco. É uma das atuações mais complexas da carreira do DiCaprio. Ilha do Medo é da mesma temporada de A Origem. Logo, eu deixaria facilmente a atuação dele com o Nolan de lado, tiraria aí com toda a convicção o Jeff Bridges de Bravura Indômita e indicaria o DiCaprio pelo longa do Martin Scorsese.
Titanic transformou a carreira do Leonardo DiCaprio, fazendo-o ser um dos maiores astros de todos os tempos. E não foi para menos. O ator transborda carisma como Jack Dawson, tornando inevitável que torçamos para ele assim que surge em cena. Com uma parceira também em estado de graça, temos um dos maiores casais da história do cinema. Essa esnobada foi tão traumática que o DiCaprio decidiu nem ir para o Oscar 98, mesmo com Titanic, as projeções apontando que o filme do Cameron iria ganhar todos os Oscars, ia até bater o recorde de Ben-Hur, que acabou não acontecendo, mas ele empatou. E acho que não foi uma decisão tão ruim assim não. Dava tranquilamente para a academia tirar ou o Robert Duvall de O Apóstolo ou o Dustin Hoffman de mera coincidência para colocar o DiCaprio. Acho que mesmo esses dois sendo gigantes da história de Hollywood, nenhuma das duas produções estão no melhor trabalho deles, não são trabalhos marcantes suficientes para você barrar um personagem de um filme que foi icônico e que tem no DiCaprio uma força gigantesca. Não dá para entender essa esnobada que o Oscar fez com ele. A terceira maior esnobada do astro no Oscar aconteceu nesse ano. Que personagem abominável era Ernest Burkhart, sujeito que aceitou as maiores barbaridades, inclusive contra a própria família, para se manter no poder, assim como os seus aliados. O DiCaprio não se inibe e cria esse monstro terrível, mas com uma pitada de covardia. É uma atuação simplesmente grandiosa. Esse Oscar de melhor ator desse ano, eu tiraria tranquilamente o Colman Domingo de Rustin ou o Bradley Cooper de Maestro para colocar o astro do filme da Apple. O Leonardo DiCaprio se joga de cabeça em Prenda-me se for capaz, parceria dele até hoje única com o Steven Spielberg. O astro brinca com o rótulo de galã para mostrar o charme utilizado pelo Frank Abagnale Jr. para aplicar os mais diversos tipos de golpe. Como se não bastasse, ele ainda forma boas duplas com Tom Hanks e Christopher Walken, mostrando estar à altura logo cedo de dois grandes de Hollywood. O Oscar 2003 de melhor ator foi um dos melhores. A seleção do Oscar 2003 de melhor ator foi uma das grandes, uma das melhores desse século. Teve o Adrien Brody, de O Pianista, que foi o vencedor, o Jack Nixon, de As Confissões de Schmidt, e ainda Daniel Day-Lewis, com Gangues de Nova York. E também Nicolas Cage, de Adaptação. E justamente o último que eu colocaria nessa lista seria quem eu tiraria, que é o Michael Caine, de Um Americano Tranquilo. Django Livre é a maior atuação do Leonardo DiCaprio não indicada ao Oscar. O astro até demora para aparecer no épico de vingança do Quentin Tarantino, mas quando faz, hipnotiza o público. A insanidade e a imprevisibilidade do escravagista rende momentos memoráveis, inclusive com o improviso da sequência em que ele se corta e continua como se nada tivesse ocorrido. Aqui é uma das maiores maluquices recentes do Oscar, porque eles optaram pelo Christopher Waltz, que acho que tá bem no filme, não tá mal, mas muito longe do que fez em Bastardos Inglórios, por exemplo, enquanto deixaram também por Django Livre o DiCaprio e o Samuel L. Jackson, que tá brilhante no filme do Tarantino. E além do Christopher Waltz, eu ainda tiraria Tommy Lee Jones, de Lincoln, e o Alan Arkin, de Argo. Para mim, o DiCaprio deveria ter sido indicado, e mais, se tivesse lá, era para ser favorito e ganhador de ator coadjuvante. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Segunda-feira, um vídeo muito esperado, as chances de Fernanda Torres em melhor atriz. Vou trazer aquilo que pode empolgar, aquilo que pode ser ponto positivo e também aquilo que pode ser negativo para ela. Então a gente se encontra. Até lá. Tchau.